É que as pessoas não separam, né? Às vezes o que é estado, município e país, né? Uhum. E cada um tem as suas responsabilidades, né? Pegar nesse caso específico do Trevo Norte, né? Que tu te referes, Jack. É uma rodovia estadual. Não que a gente não tenha que brigar para resolver o problema, mas lá no final de tudo, né? A responsabilidade é do Estado. O município não pode nem se ele quiser, se eu quisesse por iniciativa própria ir lá e fazer uma elevada sem ter autorização, sem ter a permissão do Estado, não posso, né? Uhum. Então cada um tem as suas responsabilidades. Mas seria muito importante, né, se o cidadão conhecesse, cada um conhecesse as atribuições, né, de cada poder. Que é o que a gente fala muito, é preciso a gente avançar nisso, né? A gente cumprir o nosso papel, porque também uma cidade melhor depende disso, de você conhecer, bom, de quem é a responsabilidade. A gente fala muito em saúde, né? Sim. Mesmo na área da saúde, tem responsabilidades que são do município, tem medicamentos e procedimentos que é o Estado que tem que bancar e outros que são o país, né? Claro. Então, quando você sabe disso, quando você tem essa informação, você sabe aonde recorrer, a quem recorrer, né? Como recorrer, né? Então, de novo, a gente ter a informação, participar, ajuda bastante. Pois é. Do teu mandato aí, desse tempo todo aí, no fim dos 2 mandatos, né, qual foi o maior pepino que tu já teve? Assim, aquele que, meu Deus do céu. Olha, Jaque, Até às vezes assim, uma situação de injustiça, sabe? Que o pessoal tá ali te condenando e tu, mas eu não tenho nem culpa, não tenho nada que ver com isso. Jaque, todo dia tem um pepino, né? Alguns bem difíceis de serem resolvidos. Vou te dar alguns exemplos, né? Sim. Logo no começo do mandato, nós tivemos uma situação que envolvia aqui uma empresa, uma das maiores empresas do município, que estava com dificuldade, né? E com o risco de fechar as portas, né? Sim. E isso representaria para nós uma situação muito delicada, então a gente teve que também trabalhar muito nisso, perdemos noites de sono, e graças a Deus foi possível chegar a um entendimento. Agora, disparadamente, o momento mais difícil da minha gestão e da gestão da nossa equipe foi a pandemia. A pandemia foi um teste, né, para o gestor público, né, para todos, enfim, né, para o proprietário de empresas, para todo mundo, né, mas foi muito difícil porque ninguém tinha noção lá no começo, né, do tamanho dessa pandemia, dos problemas que ela causaria, e tu tinha que tomar decisão. Tu tinha que decidir se o comércio ia fechar, se ia abrir, se a indústria ia trabalhar, não ia trabalhar. Então foi, sem dúvida nenhuma, já que o momento mais complicado, aí sim, eu passei noites sem dormir, né, pensando em que decisão tomar, que caminho seguir. Cada cidade tomava uma decisão diferente, tu assistia a televisão, era um horror, tu tentava ler, tinha diferentes posicionamentos, entendimentos. Como é que tu toma decisão num cenário desse? Como é que tu decide numa situação dessas? Então, esse foi o momento, para mim, mais difícil assim, de enfrentar, né? A pandemia e ver, às vezes, gente perdendo a vida, né? Eu me lembro que lá no começo Marau teve bastante casos, né? Até porque a gente testava mais, então Marau perdeu o controle, não era isso, é porque a gente estava testando bastante. Então não tenho, sem sombra de dúvidas, a pandemia, fazer gestão na pandemia foi o momento mais difícil, né?